Neste momento, Moen Campbell se aproxima lentamente da garota adormecida no meio do campo de flores. Mesmo tentando manter a calma, seus olhos acabam presos naquela aparência delicada. Enquanto encara o rosto sereno da menina de cabelos prateados, ele apenas comenta que precisava esclarecer uma coisa primeiro. No entanto, quanto mais observava a garota, mais difícil ficava manter a racionalidade. Sua pele clara com um leve tom rosado fazia ela parecer uma flor de cerejeira viva, criando uma cena quase irreal diante daquele mar de pétalas. Nesse instante, Moen apenas afirma que definitivamente não gostava de meninas pequenas. Porém, toda tentativa de parecer sério desmorona rapidamente. Enquanto encara as pequenas bochechas rosadas da garota adormecida, Moen Campbell sente o coração quase derreter diante daquela fofura absurda. A situação chega ao ponto dele simplesmente comentar que aquilo devia estar tentando enganá-lo para que acabasse criando uma filha. No fim, Moen Campbell finalmente consegue recuperar a razão antes de fazer alguma besteira. Mesmo quase sendo derrotado pela aparência adorável da garota adormecida, ele rapidamente relembra a si mesmo que aquela menina era a arma secreta da academia. Neste momento, Moen se senta ao lado dela enquanto esfrega o queixo pensativo e comenta que, se bastasse acordar a garota para salvar a academia daquela crise, então o único problema era descobrir como despertá-la. No entanto, ele também relembra o aviso do professor Grant sobre o péssimo humor da menina ao acordar. Enquanto observava novamente o rostinho adormecido da garota, Moen Campbell sente a mão começar a coçar de curiosidade. Tentando agir com naturalidade, ele apenas comenta que um pequeno beliscãozinho provavelmente não causaria problema nenhum. Depois de hesitar por tanto tempo, Moen finalmente não consegue mais resistir. Lentamente, ele estende a mão até o rosto da garota adormecida e toca sua pequena bochecha macia. Sentindo a textura suave contra os dedos, ele acaba soltando um comentário satisfeito enquanto praticamente derretia pela fofura da menina. No entanto, no instante seguinte, toda a atmosfera tranquila daquele lugar muda completamente. O mar de flores que antes permanecia calmo começa a balançar violentamente quando uma rajada de vento surge sem qualquer aviso. Em questão de segundos, o cenário sereno se transforma em um verdadeiro vendaval. Neste momento, Moen fica completamente confuso diante da mudança repentina. Sem entender o que estava acontecendo, ele mal consegue manter os olhos abertos enquanto tenta resistir à força do vento que agora atravessava todo o campo de flores. Ao perceber a intensidade daquilo, ele comenta assustado, perguntando por que aquele vento tinha surgido tão de repente. No instante em que o vendaval explode ao redor do campo de flores, Moen sente um arrepio percorrer todo o corpo. Porém, aquilo não parecia vir do vento ou da mudança repentina no ambiente. Era como se um instinto profundo estivesse gritando perigo dentro da própria alma dele. Ao mesmo tempo, uma presença assustadora cai sobre Moen, pressionando seu corpo com uma sensação sufocante. Neste momento, Moen finalmente percebe a origem daquela pressão aterrorizante. A garota adormecida havia aberto os olhos. Seus olhos vermelhos brilhavam silenciosamente enquanto permaneciam fixos nele, carregando uma calma tão fria que fazia até o ar ao redor parecer congelar. Ao ver aquilo, Moen imediatamente percebe que ela tinha despertado. No momento em que sente aquela pressão esmagadora vindo da garota despertada, Moen percebe imediatamente que a situação estava ficando perigosa. O sorriso nervoso em seu rosto praticamente congela enquanto as palavras do professor Grant sobre o péssimo humor da menina ao acordar ecoam em sua cabeça. Tentando desesperadamente acalmar a situação, ele força um sorriso estranho e pede para a garota não ficar brava. Porém, antes mesmo que o clima pudesse piorar ainda mais, Moen rapidamente enfia a mão no bolso e tira alguns doces que já havia preparado antecipadamente. O movimento foi tão rápido e natural que parecia algo treinado há muito tempo. Tentando parecer amigável, ele apenas comenta que não era uma pessoa má e oferece os doces para a garota. No instante em que Moen termina de falar, toda a atmosfera ao redor parece congelar por um segundo. Sem sequer olhar para os doces, a garota apenas comenta calmamente que aquilo era interessante. Logo em seguida, a garota se senta lentamente no campo de flores e comenta que, depois de apenas algumas décadas dormindo, os alunos da academia haviam se tornado muito ousados. Ao ouvir aquilo, o sorriso de Moen congela na hora enquanto ele repete em choque a parte sobre décadas de sono. Sem qualquer mudança na expressão, a garota apenas diz calmamente a palavra dissipação. No instante seguinte, uma sensação estranha percorre o corpo inteiro de Moen como se alguma força invisível tivesse atravessado sua pele até os ossos.
Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, as roupas de Moen simplesmente começam a desaparecer diante dos olhos dele. Seu uniforme impecável se desfaz completamente em segundos, deixando ele totalmente exposto bem na frente da garota. Ao perceber a situação absurda, Moen entra em choque ao entender que a menina de cabelos brancos literalmente fez suas roupas sumirem do nada. Antes que Moen pudesse entender a situação absurda em que havia se metido, várias vinhas começaram a surgir do mar de flores e se enrolaram rapidamente por todo o corpo dele. Em poucos segundos, seus braços, cintura e pernas já estavam completamente presos, impedindo qualquer movimento. Ao sentir a força das vinhas apertando seu corpo, Moen percebe em choque que não conseguia mais se mexer. Enquanto permanecia imóvel, a garota começa a observá-lo lentamente de cima a baixo. Seu olhar vermelho parecia atravessar completamente o corpo de Moen, como se nenhum segredo pudesse se esconder diante daqueles olhos misteriosos. Depois de analisá-lo em silêncio por alguns segundos, ela apenas comenta que ele parecia um pouco diferente. Neste momento, a garota aproxima lentamente a mão do corpo de Moen e desliza os dedos sobre a estranha marca de queimadura em suas costas. Enquanto observava a marca em suas costas, a garota comentou calmamente que aquilo era a marca do Rei Murcho. Seu olhar misterioso mostrava que ela entendia perfeitamente o perigo daquele poder proibido, antes de afirmar que Moen era realmente muito corajoso por carregar algo assim. Ao ouvir isso, Moen ficou em choque instantaneamente. O medo tomou conta de seu rosto ao perceber que seu maior segredo havia sido descoberto tão facilmente. Então, para o choque de Moen, a mão da garota atravessou diretamente seu peito sem causar ferimentos, como se ela estivesse examinando sua alma por dentro. Enquanto analisava seu destino, ela comentou que seu corpo e sua alma pareciam completos, além de possuir uma família feliz e relacionamentos harmoniosos com os amigos. No entanto, após essa análise, a garota concluiu que a única coisa faltando em sua vida era sua castidade, antes de questionar se ele havia trocado sua virgindade pelo poder de um deus maligno. Depois de analisar melhor o poder de Moen, a garota ficou confusa por um instante. Um leve traço de perplexidade apareceu em seus olhos vermelhos enquanto ela comentava que aquele poder não parecia ter sido simplesmente concedido. Segundo ela, a chama vermelha possuía uma verdadeira origem, além de algumas regras já estarem se manifestando, concluindo então que Moen era alguém escolhido por Deus. Ao ouvir aquilo, Moen ficou completamente atordoado. Ele não conseguia acreditar que poderia ser alguém favorecido pelos deuses, muito menos pelo Rei Murcho. Em sua mente, o fogo dentro dele havia sido obtido através de um pacto com o Livro Negro, então não entendia como aquilo poderia ter se transformado em um favor divino, e pior, no favor de um deus maligno. Nesse momento, o mar de flores começou a erguer lentamente a garota do chão. Enquanto flutuava calmamente acima das flores, ela comentou que Moen parecia não compreender o verdadeiro poder que existia dentro dele. Como se tivesse encontrado algo interessante, a garota passou a encarar Moen diretamente enquanto comentava que era a primeira vez que via um deus maligno favorecer um mortal. Então, curiosa, ela perguntou que tipo de segredo ele escondia. Sentindo a pressão aumentar, Moen apenas forçou um sorriso nervoso antes de tentar disfarçar, dizendo que era apenas uma pessoa comum e perguntando, em tom sem graça, se ela realmente acreditava nisso. Então, a garota decidiu não continuar investigando os segredos de Moen, afirmando que não tinha interesse em bisbilhotar a vida dos outros. Em seguida, ela ergueu o olhar para o céu enquanto uma emoção estranha surgia em seus olhos vermelhos, comentando calmamente que o tempo parecia estar acabando. Logo depois, o doce que Moen segurava desapareceu instantaneamente de sua mão. A garota abriu calmamente o doce e colocou na boca antes de comentar, satisfeita, que os doces daquela época eram realmente muito bons. Ao ver a reação inesperadamente tranquila da garota, Moen ficou ainda mais confuso. Sem entender, ele perguntou nervosamente se ela realmente pretendia deixá-lo ir em vez de matá-lo. A garota voltou atrás em seu movimento antes de olhar calmamente para Moen e perguntar, sem demonstrar qualquer intenção assassina, por que ela deveria matá-lo. Moen então explicou que possuía ligações com deuses malignos. Afinal, pelo que sabia, quase todas as pessoas poderosas deste mundo odiavam profundamente essas entidades e eliminariam imediatamente qualquer um relacionado a elas. Mesmo assim, Moen admitiu que ainda existia o poder de um deus maligno dentro dele. No entanto, a garota continuou completamente indiferente, apenas abrindo outro pacote de doces enquanto saboreava tranquilamente o gosto das balas. Depois disso, ela respondeu em um tom calmo e indiferente, perguntando simplesmente se ele já havia usado o poder de um deus maligno para matar alguém.
Moen ficou congelado por um instante antes de responder que nunca havia usado o poder de um deus maligno para matar alguém. Em seguida, a garota perguntou se ele se considerava um vilão e se, durante a noite, ouvia vozes misteriosas dizendo para destruir o mundo. No entanto, Moen negou tudo imediatamente. Depois de ouvir suas respostas, a garota apenas assentiu calmamente antes de dizer que isso era bom. A garota afirmou calmamente que Moen era uma boa pessoa e não havia feito nada de errado, então não via motivo para matá-lo. Quando Moen tentou mencionar o poder dos deuses malignos, ela o interrompeu imediatamente, dizendo que apenas covardes temiam o poder puro. Em seguida, a garota se virou lentamente e soltou um leve suspiro, comentando que infelizmente existiam covardes demais naquele mundo. Enquanto observava a pequena figura da garota se afastando, Moen ficou repetindo mentalmente as palavras dela sobre apenas covardes temerem o poder puro. Naquele momento, seu ânimo começou a mudar completamente. Impressionado pela postura da garota, Moen passou a enxergá-la como alguém digna de ser a arma secreta e o maior talento da academia, achando aquilo incrivelmente admirável. Enquanto observava a garota se afastando, Moen de repente percebeu que ainda estava preso pelas vinhas. Surpreso, ele arregalou os olhos e rapidamente chamou por ela. Com a voz cheia de urgência, Moen rapidamente pediu para que ela o soltasse antes de ir embora. A garota então parou por um instante. Um leve sorriso apareceu em seus lábios enquanto ela dizia que ele era realmente interessante e que se lembraria dele. Em seguida, ela virou levemente o rosto e, com um olhar provocador, comentou que o rosto dela não era tão fácil de apertar. Depois disso, continuou se afastando lentamente em direção ao campo de batalha.